Bem, seguimos nas nossas invenções de pautas mirabolantes para esse programa, né? Estamos fazendo uma ginástica mental. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a fazer tudo que você já sabe, né? Por gentileza, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, deixe seu dislike, comente conteúdo, compartilhe o conteúdo, vá mais volte, fique em casa. Enfim, eu já tenho esse texto automatizado, né? Você aperta o play, ele já sai todo de uma vez. Mas é o seguinte, quem são os maiores jogadores das 5 principais ligas europeias? E aí a gente tá falando dos 5 principais, dos 5 maiores jogadores de todos os tempos dessas 5 principais ligas. E aí, para deixar claro, que eu acho que eu não expliquei bem, o maior de cada uma das 5 ligas, certo? Não tinha ficado claro, então agora vai ficar claro. Vamos lá de novo, a gente até vai jogar na tela de novo a pergunta, né? Porque até o editor deve ter ficado confuso. Então vamos lá, ó. Pá! Quem é o maior jogador das 5 principais ligas da Europa? Pronto. Agora eu acertei. Porque é o seguinte, 4 a gente sempre sabe quais foram, né? Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra. O quinto elemento já variou algumas vezes. Em algum momento, a Holanda já teve uma liga importante, mas não é a que vai contar aqui. Em algum momento, já foi Portugal, mas não é a que vai contar aqui. Porque nesse momento, é a França, a quinta principal liga. É a quinta mais valiosa, é a quinta com mais audiência, é a quinta com mais repercussão, com mais relevância, enfim. É a quinta principal liga da Europa, portanto, vamos contar aqui a França. Que eu vou deixar por último, porque é a mais enjoada. E eu vou começar logo com a mais óbvia. La Liga, Campeonato Espanhol. Quem é o maior de La Liga? Todo mundo sabe a resposta, né? Joel! O Tiririca! Léo Messi é o cara que tem mais títulos na era moderna, é o segundo que tem mais títulos na história, só tá atrás do Gento, que tem 12, o Messi tem 10, é o maior estrangeiro com a quantidade de títulos, mas fatalmente, até o final da carreira, ou iguala ou passa o Gento como o maior campeão. E aí a gente tá falando do cara que futuramente deve ser o maior campeão, mas é o segundo maior campeão, mas é o maior artilheiro, é o cara que mais vezes deu passe pra gol, esteve basicamente em todos os anos na seleção do campeonato, é o cara que em uma temporada só tem mais gols, em 11 e 12 meteu 50 na conta, são 36 hat-tricks na história da competição, também mais um recorde. E tem uma parada, se você pegar, eu falei da temporada que ele meteu mais gols, né? Se você pegar as 10 temporadas em que o artilheiro teve o maior número de gols, ou seja, as 10 maiores artilharias impactantes em um ano, o Messi tem 4 da história do Campeonato Espanhol. Então, em La Liga não tem nem ponto de correr, né? Ele é o Messi, ponto final, e pode se espernear aí se já achando ruim. Série A do Campeonato Italiano, cara, muita gente grande, muitos jogadores, por exemplo, o maior artilheiro é o Totti, mas é minguado em número de títulos, né? E aí é difícil esse cara ser o maior da história da competição quando ele não vai ser o mais relevante em conquistas e em outros recordes. E tem muito cara na defesa que concorre aí. Você podia falar, por exemplo, do Baresi, você podia falar do Maldini, que como chamaria meu amigo Fred Caldeiro, o senhor Itália. Mas eu vou ficar com Gianluigi Buffon, um cara que entrou anos 90, 2000, 2010 ganhando. É o maior vencedor da história do campeonato italiano, um símbolo de uma era extremamente vencedora, de segurança, um cara que contempla todas as valências de segurança defensiva que o italiano gosta e aposta em todos esses anos, sempre no nível regular altíssimo. Já foi eleito, inclusive, o melhor do campeonato italiano. É um dos que mais detém aquele prêmio Oscar del Calcio, que é o título que eles dão lá todo ano, assim, sequencialmente na seleção do campeonato, ganhando um Oscar, assim, uma vez ou outra. Chegou a perder um título aqui e outro ali, mas sempre estava no time de estrelas do campeonato italiano. São 9 conquistas. A gente tá falando do cara que tem a maior quantidade de jogos, ele tá empatado com o Maldini, mas vai passar. E já é o cara que tem mais minutos. Então, não tem como. Buffon, pra mim, o maior da história do campeonato italiano. Por enquanto, pode ser que no futuro alguém passe. Agora, não tem pra ninguém. Olha, Bundesliga, muita gente grande disputando. E como o Bayern é o grande time da história da Bundesliga, a gente tá falando de um campeonato que vem lá dos anos 60 pra cá, fatalmente o grande jogador vai sair da onde? Do Bayern de Munique. E aí você tem grandes nomes, né? Você podia falar de um Oliver Kahn, que é um grande vencedor do campeonato. O Ribéry é o maior vencedor da história da Bundesliga, mas aí a gente sabe que a relevância do Ribéry para a história da Bundesliga ela é diferente. Ele pode ser o maior campeão, mas é um cara com menos legado, muitas vezes até machucado. A marca Ribéry, ela não fica como a de outras figuras que ganharam até menos. Por exemplo, o Beckenbauer, que é gigantesco na história do futebol alemão. Porém, o maior jogador da Bundesliga, e o Bild concorda comigo, o Bild, jornal alemão, fez uma pesquisa só com grandes cabeças do futebol alemão. E sabe quem ganhou? O mesmo que ganhará aqui, Gerd Müller. Por quê? São 4 títulos, 7
7 artilharias, o cara que mais fez gols na história do campeonato, o cara que mais fez gols na história do campeonato por um único clube, que é o Bayern de Munique. Ele tem vários recordes na competição, marcou toda uma geração dos anos 70 e 60. Portanto, Gerd Müller é o grande nome da história da Bundesliga. Não só foi campeão, como foi artilheiro, é o cara que tem mais gols em uma só temporada, é o cara que tem mais gols de uma maneira geral, é o cara que foi mais vezes artilheiro, tetracampeão do campeonato alemão. Portanto, uma lenda da Bundesliga, Gerd Müller, que, lembremos, também está entre os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Mas aqui é só uma parte, né? Pra dar um bônus no Müller. Não tem nada a ver com a Bundesliga aqui, mas polêmicas vazias também é cultura. E na história da Premier League, hein? Lembremos que o recorte aqui vai ser Premier League. Eu não tô contando aqui a era inteira do campeonato inglês. É era Premier League. Portanto, dos anos 90 pra cá. E aí não tem pra ninguém. É Ryan Giggs, cara que tem 13 títulos. 13 títulos. 13 vezes campeão, é o maior campeão. O cara que jogou mais temporadas, 22 temporadas de Premier League, sendo em 21 consecutivas metendo gol, pelo menos um gol. Então também ninguém tem esse recorde. É o maior assistente da história, com quase 170 assistências na história da Premier League, também descolado dos outros concorrentes. A gente tá falando de um cara que é uma entidade no Manchester United, que é o grande nome da história moderna da Premier League, e que em 2012, lembremos, ele ganhou o prêmio, a Premier League, lembrando lá os seus 20 anos, né, suas 2 décadas de existência. Quem foi que ganhou o prêmio de melhor jogador? Ryan Giggs. Portanto, não tem como, gente. Tá tudo aqui calçado, ó. Também embasado aqui pra falar, ó, toma que é tua, Giggs, não tem pra ninguém. Teria algumas disputas aí, por exemplo, Alan Shearer, beleza, o maior artilheiro da história, uma entidade também ali inglesa, mas só foi campeão uma vez, complicado, você ia ter que pegar outros caras, né? Scholes e, sei lá, Cantona, que foi muito marcante lá atrás, numa era importante da história da Premier League. Hoje em dia, ter muita gente disputando aí, mas acho que não tem ninguém com essa... É quase unânime, né, gente? Inclusive, eu tenho a aposta de quando anunciarem o Hall da Fama, e estão devendo, porque a pandemia parou tudo, são 2 nomes os primeiros anunciados. Eu chuto que serão Ryan Giggs e Alan Shearer, e depois eles vão abrir votação para os outros. Então me cobrem depois. E agora, hein? Ligue 1. Campeonato francês. Quem é o grande nome da história da Ligue 1? E aí eu vou considerar o quê? O campeonato francês nunca foi importantíssimo, um negócio que a galera parava pra assistir, meu Deus, olha o campeonato francês. Nunca foi isso. Mas em 2002 ele muda o nome pra Ligue 1. Ele permanece com o mesmo formato, um formato que vem ali desde os anos 70 pra cá, o final dos anos 60 pra cá. O formato é o mesmo, com 20 clubes e tal, mas você tem uma mudança de logomarca, de nome, de tratamento da marca em 2002. Então assim, considerando que antes disso o campeonato francês nunca foi muito relevante, a era moderna, que no século XXI é que o campeonato francês começa a brigar, levando ali um pouco da fama do título mundial da França em 98, o time era campeão da Eurocopa, então assim, a França estava nos holofotes. E aí houve esta mudança. E aí, nesta mudança, na era Ligue 1, o maior nome pra mim é Ibrahimovic. A gente tá falando de um cara tetracampeão, das 4 vezes que foi campeão, ele 3 vezes foi eleito o melhor jogador, em todas esteve na seleção do campeonato, foi também artilheiro do time, com gols que são antológicos e maravilhosos. Ele mudou a relação do público com a Ligue 1, passou a levar anunciante, audiência. De fato, ele tem aquela postura de falar, eu cheguei como rei, saio como uma lenda. Ele não tá mentindo, porque ele mudou muito a relação da Ligue 1 com o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain com o mundo, inclusive. Hoje é uma consequência daquilo ali, que ele abriu as portas pra tudo isso. Isso sem contar que a gente tá falando de um cara que tirou o PSG de uma fila de quase 20 anos, né? O primeiro título da era Ibra, o PSG não ganhava 19. Então, assim, ele é muito grande na história do campeonato. Você vai falar, poxa, o Juninho Pernambucano. Cara, o Juninho Pernambucano eu pensei muito. Só que a grandeza de um cara, ela não tá só no que ele ganhou, mas no que ele representa, em tudo aquilo que ele fez a liga mudar. O Juninho não tem esse impacto de mudança na história, na vida do campeonato francês. Ele tem na história do Lyon. De fato, ele é o maior da história do Lyon, mas que o Lyon não é nem o maior clube da história da França. O PSG hoje talvez brigue. Ele tem um crescimento de torcida que hoje faz ele lutar com muita gente aí, com o Olympique de Marseille e tal, com o Saint-Étienne, mas o Lyon não. Então, assim, um jogador relevante do PSG, é claro que vai ter um outro peso. Então, assim, o Juninho poderia estar aqui? Poderia. Eu acho que tem argumentos pro cara falar que é o Juninho, se quiser. Dá pra brigar. Mas o Ibra, no final, ele vai ter pontos de desempate muito importantes. São muitos impactos de marketing, de imagem na história da Ligue 1. E o Ibra, pra mim, o maior nome da história do Campeonato Francês, de 2002 pra cá, que é quando muda o nome e vira essa marca que a gente tá avaliando aqui. Porque, por exemplo, na França, sabe quem é que tem mais títulos
títulos, Verratti com 7, Thiago Silva, mas não são eles os maiores jogadores da história do Campeonato Francês, a gente sabe disso. O Juninho Pernambucano também tem 7 títulos, então assim, o fato só de ter 7 títulos, ok que teve uma dinastia do Lyon que foi absurda aí, mas não é isso que vai, na França especificamente, dar o título de maior da história do campeonato, né? Isso sem contar que ele sai de lá com uma média absurda, né? 152 gols em 178 jogos é um número assim estratosférico, portanto Ibra levou aqui na Ligue 1. E é isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, elencando aqui Messi, Buffon, Gerd Müller, Ryan Giggs e Ibrahimovic. Que belo quinteto entre as 5 principais ligas da Europa. A gente vai deixar lá embaixo os nomes e você monta o seu top 5 dessas ligas, beleza? É nóis, tamo junto, um grande abraço, se inscreva no canal, faça tudo que eu já falei lá atrás, né? Se esqueceu, volta o vídeo e vê de novo. É nóis.